para bater nos outros, ele vai implodir os argumentos do John Lewis. Tá? É o homem que faz a história. Não, são as massas que fazem a história. E começa por aí. Tá? A luta de classes é o motor da história. O homem, na verdade, somos o que é aquilo que ele fala, né, da materialidade, né? Como ele diz aqui, só para puxar rapidamente aqui, o homem conhece apenas o que ele faz. Isso aí é a tese exatamente do John Lewis. E ele vai replicar aqui, exatamente, a minha gata está aqui fazendo companhia. Conhece apenas o que é. Exatamente, é o primado da matéria sobre o ser, sobre o pensamento. Tá? É o primado do ser sobre o pensamento, da matéria. Tá? Então, cada vez mais, ele ratifica esses argumentos materialistas. Segue a esse texto, aliás, embute nesse texto também uma crítica ao culto à personalidade, da qual ele fala de desvios stalinistas, mas não para o Stalin. Stalin não é um deus. Stalin não é um ser ubíquo. É responsabilizar todos os problemas que aconteceram no chamado socialismo real para o indivíduo, sem falar exatamente das relações sociais de produção, que para ele é o primado da análise. E segue isso aí a famosa afirmativa dele que a história é um processo sem sujeito nem fins. Né? Porque não existe um sujeito já dado na história. Nesse ponto, até ele elogia Hegel, exatamente essa ausência do sujeito, na ciência da lógica. E aí ele fala, não existe um já dado. Existe o sujeito na história, mas não da história. Não existe uma concepção teleológica. Não sabemos que fim vamos alcançar. E essa questão, que agora eu até vejo pessoas dizendo, ele fez um próprio corte epistemológico na obra dele. Não é o Armando Boito que eu estou citando. Eu estou citando um comentarista lá numa rede social que esquartejou, ele fala até o termo, esquartejou. Mas se ele tivesse lido o Emílio de Ípola e a obra do Althusser, saberia que essa questão do acaso já estava presente, de certa maneira, na obra dele inicial. Tá? Inclusive num texto chamado Sobre a Gênese, que, inclusive, essa questão da causalidade é estrutural. Né? A causalidade em si mesma, ou seja, o político e o ideológico não são derivados do econômico. O Estado não é derivado da economia. Nascem por si, com causa própria, mas articulados, um implicando no outro. Daí a preferência dele pelo conceito de todo, complexo, estruturado, com o dominante, que é exatamente a contradição dominante. E não totalidade, isso remeteria a uma essência, uma imanência presente em todos os aspectos da sociedade. Tudo derivado dessa essência. Ele é crítico a esse idealismo que ainda se faz presente aqui no marxismo do Brasil. Né? E aí compõe, além desse texto, né, os elementos de autocrítica,